Por que é que nós não fazemos o que sabemos que precisamos fazer? A palavra é ótima. Sabemos. Mas não temos todo o drive emocional necessário para fazer. Gente, são as emoções que governam suas decisões, seus agires, seus vínculos, sua convivência. Seus relacionamentos, seus resultados. Fundamentalmente, essa balança de passivos e ativos emocionais regula a sua vida. Não é adaptar, é fazer com que as vivências emocionais sejam as mais favoráveis possíveis a esse imaginário que você quer construir sobre você. Eu tenho consciência titica de que agora eu estou começando a viver. Por quê? Eu estou sentindo agora. Olha como isso é importante, né? Porque quando uma situação não te afeta mais, você está só sobrevivendo. Isso não me afeta, esse ambiente já nem me afeta mais, esse Sabe qual é o relacionamento. problema, Isa? Afeta. Só que como você está anestesiado, o negócio vai ter que gritar para te derrubar. Preciso fazer uma mudança na minha vida. Eu já sei que eu preciso, mas não estou conseguindo. O que está me faltando? O seu comportamento é a resultante dos seus vetores de força. E aí buscar quais são os vetores de força da sua vida que estão te empurrando para fora daquele lugar que você quer. Então eu falo muito em gerenciamento emocional, em gestão das emoções, como se as suas emoções fossem dados. É tão interessante porque hoje a gente sabe exatamente o valor do dado, desde o Big Data, né? Big Data, agora então vamos usar tecnologia de análise de dados, vamos buscar padrão, inteligência artificial, olha como nós estamos poderosos para os dados. E os seus dados internos? 3 horas da manhã. Eu acordo e tenho um insight. Por que será que a gente não faz o que sabe que precisa fazer? Naquele instante eu saio correndo do quarto que eu estava, vou até o cômodo que estava meu telefone e anoto para não esquecer. Na manhã seguinte, que era um domingo, eu mando mensagem para ela, que é a minha mestre, minha mentora, que ela é assim a luz para mim há muitos anos, e mando mensagem assim: Carla Tiepo, por que nós não fazemos o que sabemos que precisamos fazer? E aí trago ela então para responder essa questão aqui no Interioriza. Senhoras e senhores, Carla Tiepo. Que delícia, que Não delícia. foi assim? É assim que a gente funciona. Domingo eu mandei mensagem para Carla, eu falei assim: Carla, desculpa te mandar mensagem no domingo, mas eu preciso te entrevistar de novo no Interioriza, acho que essa é a terceira vez. É a terceira. Já pede música agora. Total, né? pode pedir o que você quiser. Por que é que nós não fazemos o que sabemos que precisamos fazer? A palavra é ótima. Sabemos. Mas não temos todo o drive emocional necessário para fazer. Então, se você não está associando ao nome a pessoa, veja, Carla Tiepo é doutora em neurociência, professora e pesquisadora, pioneira na aplicação da ciência do cérebro na educação e desenvolvimento humano, atua com palestras, ela é conselheira, é referência quando nós estamos falando sobre neurociência aplicada no dia a dia. Eu sou muito grata a tudo que você já me ensinou e tudo que você nos ensina, inclusive diariamente, né, em todos os conteúdos que você produz. Então, muito obrigada por estar aqui. É um prazer. Muito obrigada. Ter o tempo da Carla Tiepo aqui é um dos maiores significados de sucesso para mim. Que coisa mais linda. Poder fazer um convite para uma pessoa como você e ter a sua vinda até aqui. 20 vezes. Vamos embora. Carla, a gente vai passar 40 minutos, mas eu preciso que você me explique por que a gente não faz o que já sabe que precisa fazer. Por exemplo, preciso perder peso. Logo, sei que preciso comer menos do que eu gasto. Aí eu não faço. Preciso sair de um lugar que não tá legal. Eu já sei que aquele lugar não é para mim, eu não tô convivendo bem. O que nos impede de fazer aquilo que a gente pode ter um nível de consciência, então, pequenininho? Como é que eu faço para transformar esse nível pequenininho num nível maior para agir? Muito bom, Isa. E assim, super obrigado por esse espaço que a gente tem aqui com você, porque todo mundo bebe do teu conteúdo e é muito legal que eu possa contribuir com essa construção que, para chegar nessa sua resposta, não é simples. Tem muitas camadas de conhecimento que precisam ser aplicados e compreendidos. E é legal quando a gente tem a oportunidade de organizar isso de uma forma que uma pessoa leiga
Entenda. Porque a ciência também é feita para as pessoas que não são verticalizadas naquele conteúdo, né? Especialmente quando elas podem mudar o curso da vida das pessoas. Isso, para mim, é uma missão de vida. Fazer com que as pessoas consigam mudar o rumo que seria natural, mas que, obviamente, não levaria ela ao resultado que ela deseja. Então, vamos lá. Que tem como entender isso, é bem legal. Tá bom. Basicamente, o nosso sistema de tomada de decisão, ele atua em diferentes camadas que são hierarquicamente posicionadas e que, inclusive, foram adquiridas ao longo do processo evolutivo. É tipo assim, o sistema nervoso opera de forma bem radical, mas muito certeira, opera o tempo inteiro para regular o nosso comportamento. Não tem outro objetivo de existir um sistema nervoso. Sistema nervoso existe para regular os nossos comportamentos. Exatamente. Desde que você é uma ameba, não, a ameba não tem sistema nervoso, não vou exagerar tanto assim, mas um nemateuminto, que é o primeiro animal que tem alguma coisinha de neurônio, até o animal mais complexo, que somos nós, todo esse sistema de neurônio, cérebro, medula espinhal, toda essa confusão de nervos para cima e para baixo, tem um objetivo específico de fazer com que você adapte o seu comportamento ao ambiente. E por que um sistema nervoso? Porque ele é um sistema que faz uma regulação rápida. A gente já teria outros sistemas reguladores, especialmente químicos, tipo hormônios, tipo a nossa resposta a agentes químicos como oxigênio, como CO2, como ácidos. A gente tem na fisiologia, eu passei minha vida dando aula de fisiologia, na fisiologia a gente tem vários sistemas reguladores que são químicos, puramente químicos. E o sistema nervoso tem sua porção química, mas a parte mais interessante do sistema nervoso é que ele opera eletricamente, e por isso mesmo ele é muito rápido, e ele opera regulando o comportamento a partir do que está acontecendo com aquele animal ou conosco em tempo real. Ele é capaz de trabalhar com o passado, acumular experiências do passado e projetar essas experiências no futuro. Ele é capaz de regular o presente e ele é capaz de sonhar com o futuro. Então a gente já tem aqui 3 mecanismos que a gente precisa debulhar um pouquinho. O papel da memória, regulando como a gente opera no dia a dia. O papel do que está acontecendo agora, então o jeito que você me olha, o ambiente que a gente tem aqui, a temperatura desse ambiente, a luz, como você reage em tempo real. E as minhas projeções de futuro, que, como seres humanos, nós temos ali um sisteminha bem interessante que faz essas relações de causa e consequência de forma muito perfeitinha, na medida em que a gente vai ganhando essa potência de projetar futuro. Então, esses 3 sistemas vão interferir na regulação do nosso comportamento. Cada um a seu termo, cada um a seu modo. O do passado, ele acumula a partir de emoções, então ele é marcado por emoções, sobre o que foi legal, o que não foi tão bom assim, o que tampona necessidades que a gente tem. Então aqui a gente tem umas coisas bem estranhas, tipo, eu fui rejeitada quando eu era pequenininha, então eu vou me relacionar com pessoas que me fazem sentir bem, amada. Eu posso fazer tudo por essas pessoas. Mesmo que isso seja mentira. Mesmo que isso seja mentira. Eu posso ser manipulado por esta minha necessidade emocional e você me seduzir, me persuadir a fazer coisas porque você me ama, porque você está fazendo tudo por mim. Tem muito a ver com esses relacionamentos abusivos que a gente não entende, né? A gente não entende. Por que uma mulher fica dentro de uma relação onde ela está sofrendo ameaça? A gente está discutindo muito feminicídios, violência contra a mulher hoje. E você fica assim, nossa, mas como que ela não sai dessa relação? Meu Deus, que absurdo! E ela está ali por um propósito muito específico, que é atender necessidades emocionais dela, que estão sendo atendidas. É louco, é maluco, mas funciona dessa forma, né? No tempo presente, nós vamos ter um sistema regulador que também é baseado pela emocionalidade, porque ele a todo tempo é capaz de me dizer como está sendo essa interação e se eu estou conseguindo atingir meus objetivos, né? E aí eu vou regulando esse comportamento no aqui e agora, e eu tenho a minha projeção de futuro. E essa, quem sabe, é aquela que você disse assim, eu preciso aumentar o meu nível de consciência. Olha só, a gente acredita que isso poderia resolver o problema e investe muito fortemente em aumentar a consciência. Mas, na verdade, nós precisamos combinar esses elementos de passado e do tempo presente e as nossas intenções futuras para criar um plano de comportamento que me atenda a cada instante. Porque a hora que eu me projeto no futuro, eu penso assim, eu vou fazer então uma dieta, porque eu quero perder peso, porque eu quero ficar bem.
Mas eu vou começar na segunda, né? Por que você não vai começar hoje? Ah, porque é a Páscoa? Como é que eu vou começar um negócio na beirada da Páscoa? Como é que eu vou começar um negócio na beirada do Natal? Eu vou ter o casamento de uma amiga minha, tem que ser depois do casamento da minha amiga. Então eu projeto um futuro que acomoda as minhas necessidades do tempo presente. Mas olha que coisa maluca. Teve um experimento que demonstrou uma coisa que eu acho assim incrível. Quando eu projeto a mim mesma fazendo algo no futuro, só uma pequena parcela das pessoas usa áreas cerebrais autorreferentes para fazer isso. Em resumo, quando eu projeto Carla fazendo alguma coisa no futuro, não é Carla quem vai fazer aqui para mim. É um terceiro. Eu estou projetando uma coisa que tipo, é isso que eu tenho que fazer. É isso que tem que ser feito para eu conseguir perder peso. Mas isso não significa que eu farei. Porque eu não estou nem me projetando fazendo. E aí vão ver aquelas aberrações. A pessoa vai, falo isso em tudo quanto é lugar, todo mundo dá risada, mas é muito importante. Tá. Eu faço uma hora de esteira. Tá. Aí ao invés de eu olhar para a esteira e falar assim, garota, amanhã eu volto aqui e faço tudo isso aqui de novo, porque é incrível estar aqui com você, te esmirilhando. Não, eu meto um tapago. Que em última análise significa me livrei, tô indo embora, acabou, ufa, já era. Como se aquilo fosse uma tortura. E aí o que o seu sistema emocional vai fazer? Ele vai querer te tirar daquilo. Então você não está coordenando o seu sistema de tomada de decisão na mesma direção. Você está gerando conflito. Você tem a consciência dizendo que você tem que fazer, apropriada na sua racionalidade, causas e consequências. Eu sei o que precisa ser feito, por isso que eu brinquei, que você usou a palavra. Por que saber não resolve? Porque saber é um aspecto muito pequeno dessa história. Porque esse saber precisa estar ancorado em toda uma experiência emocional, em toda uma vivência de passado, e precisa me entregar o que eu realmente estou procurando. E não apenas o que eu almejo, sem um desejo concreto de transformar aquilo na minha vivência emocional. Você quer ficar em cima da esteira? Não quer. Então como é que seu sistema vai te levar até lá? Ele vai arrumar um monte de desculpa. Hoje de manhã garoava em São Paulo, não garoava? Eu ando na rua. E, óbvio, quando eu estou no interior, que aí eu ando numa praça, é mais gostoso. Aqui eu tenho que andar na Avenida Higienópolis, no Pacaembu, subida e descida. E chovia. Coisa mais fácil do mundo olhar lá para fora e falar, hoje que essa garoa, o chão vai estar escorregadio, vai estar perigoso, melhor não ir. É muito fácil, eu aceito essa vivência emocional. Eu aceito que, hoje não. Agora, o que eu fiz? Consegui hoje. Eu não estou dizendo que eu consigo todo dia. Mas hoje eu olhei e falei, nossa, estou realmente precisando não perder o ritmo. Porque eu venho já de uns 5 ou 6 dias andando. E você começa a sentir, e é aí que está o truque. Você começa a sentir que você vai ficando forte, você vai ficando potente. Acompanha o teu negocinho se você for um pouquinho mais competitivo. Meu coração já está batendo X, já estou fazendo em tal velocidade. Olha que legal, olha eu me superando e tal. E aí você se cerca dessa emoção. E aí ela passa a ser um ativo e não um passivo. Porque, infelizmente, pela nossa cultura, pelo jeito que a gente foi educado, pela forma como a gente vive, nossas emoções são passivos e não são ativos. Vamos falar mais sobre isso? Vamos. Porque, fundamentalmente, essa balança de passivos e ativos emocionais regula a sua vida. Bom, então, depois de 10 minutos aqui ouvindo, né, eu aqui concentradíssima, eu entendi que nosso sistema nervoso opera para calibrar o nosso comportamento. O tempo inteiro nós estamos nos comportando, reagindo às situações. E proagindo também. A gente também constrói histórias. Faz parte do ambiente. Não é? Se a gente fosse só reativo, seria assim, tipo um réptil. Tá. É justamente a gente construir essas possibilidades que faz com que a gente fique um pouco mais elaborado, né? Sabe para onde você me levou agora? Um livro chamado O Segredo de Shambhala. Opa, esse eu não conheço. Conte o caso. Nossa! Esse livro fala o quanto nós alteramos o ambiente. Que aí quando você sabe disso, você para de ser passivo e para de dizer, nossa, esse ambiente está ruim, esse ambiente está pesado. E, opa, sabendo disso, o que eu posso fazer então para mudar? Nossa. Esse livro é muito interessante, é um segredo de Shambhala. Mas aí, voltamos lá, sistema nervoso opera para calibrar o nosso comportamento. O tempo inteiro nós estamos vivendo, então, situações em que eu posso reagir ou proagir. Tá certo? Tá certo? Falar assim, proagir? Tá. E aí eu preciso, muitas vezes, adaptar o meu comportamento, as minhas emoções, ao ambiente. Não é adaptar.
é fazer com que as vivências emocionais sejam as mais favoráveis possíveis a esse imaginário que você quer construir sobre você. Na prática. Na prática, eu poder olhar para uma situação que tecnicamente seria avessa, mas que eu justamente estou evitando essa situação porque parece que ela não me traz prazer, e transformar isso em prazer de alguma forma. Isso é a maturidade do sistema, dessa consciência que você falou. Não é aumentar minha capacidade de saber, é ser capaz de fazer a melhor leitura emocional sobre tudo isso que está acontecendo, e não a melhor leitura racional. Eu tenho uma ideia que é a seguinte. Eu entendi bem. Leitura emocional e não racional. Gente, aplausos. Aqui a nossa plateia. Aqui a caravana do Rio de Janeiro, ali Zona Norte. Muito bem. Então, é tipo isso. É bem difícil porque é bem disruptivo e vai... Vamos lá, Spinoza. Afetos. Vamos lá, filósofo adoro. Baruch Spinoza. Ele vai te trazer os afetos como sendo a principal força humana. Afetos. Afetos. É que afetos para Spinoza era uma coisa bem maior do que esse conceito que a gente tem limitado, do que me afeta apenas, né? Os afetos carregam energia, carregam uma porção de elementos de força, de poder de realizar, e ele via isso de uma forma muito robusta. O que aconteceu com Baruch Spinoza? Foi simplesmente jogado na vala do universo filosófico, foi como é que fala quando na religião foi excomungado na religião católica, depois lá no judaísmo também se lascou, quer dizer, não tinha lugar para ele no mundo, porque o que ele queria avisar a gente é o seguinte, gente, são as emoções que governam suas decisões, seus agires, seus vínculos, sua convivência. Seus relacionamentos, seus resultados. E aí nós entramos no século XVII, século XVIII, obviamente apoiados um pouquinho por Descartes, né? Porque Descartes vai dizer ali em 1650, ele valida o penso, logo existo, né? E assim, não é porque ele estava valorando a racionalidade. Essa ideia é um pouco simples demais. Aí foi uma confusão tremenda. Não, o que ele fez foi o seguinte, olha gente, o que garante que eu exista é porque nesse momento eu estou pensando. E ele não fez um movimento que seria, quem sabe, mais amplo, de dizer assim, eu sinto que eu existo. Eu pulso que eu existo. Não é só penso que eu existo. Ele era extremamente racional. Pronto. Então ele vai em sentido contrário, né, ao sentido de Spinoza. Ele nega um pouco essa ideia dos afetos e segue uma corrente platônica, né, da racionalidade, de que a mente humana é capaz de resolver todos os problemas. Agora, olha a confusão que isso causa. Enorme. No sujeito. No sujeito. Que se no sujeito comum, né? Se eu Esse que quer viver. Se eu penso, logo existo, então se eu estou pensando, eu estou existindo. Deixa eu te contar uma coisa. Outro dia me perguntaram, né? Isabela, quem é você? Aí eu falei, bom, eu estou aprendendo a viver agora, com 45 anos. Até ontem eu estava sobrevivendo. Mas com as informações que hoje eu tenho consciência piquititica de que agora eu estou começando a viver. Por quê? Eu estou sentindo agora. Porque até ontem eu estava só sobrevivendo. Porque eu estava pensando muito, sentindo racionalizando, pouco. Causa e consequência o tempo inteiro. E quando você vive nesse estado de despersonalização, né, que é uma das características da síndrome de burnout e outros problemas, tá, de saúde, porque você não está mais sentindo. Você se recusou a sentir, você está proibido. Você se anestesia, de propósito. E assim... Eu tenho tido alguns insights em relação a isso também, com relação às medicações psiquiátricas. E, zero crítica, ok? Se um psiquiatra prescreveu uma medicação, ele deve saber exatamente por que ele está fazendo isso, siga o seu psiquiatra. Mas entender que a gente também busca, desde o Prozac, década de 90, a pílula da felicidade. A gente quer tomar a pílula que vai me trazer a felicidade. E eu ouvi uma história essa semana que eu ainda estou matutando aqui, mas acho que faz sentido, de que são as pessoas que são as pessoas deprimidas, tristes, infelizes, as que buscam a felicidade. Porque aquelas que estão ok, não ficam o tempo inteiro buscando a felicidade, elas estão vivendo. Não a felicidade, mas os seus estados. Né? Vai para lá, vem para cá. Agora, quem realmente está mergulhado numa tristeza profunda, ou até mesmo deprimido, ou insatisfeito com o lugar que está, com as pessoas que está, com a situação que está, é essa que fica sonhando com essa felicidade. E é essa que quer tomar essa pílula da felicidade, que no fundo anestesia um pouco as pessoas. Né? Outro livro, Mais Platão, Menos Prozac. Também, mas é uma busca pela racionalidade.
Mas, Carla, vamos voltar à questão do afeto, que eu te interrompi, espero não ter tirado o seu raciocínio. Vambora. Então, a questão, olha como isso é importante, né? Porque quando uma situação não te afeta mais, você está só sobrevivendo. Isso não me afeta, esse ambiente já nem me afeta mais, esse Sabe relacionamento. Qual é o problema, Isa? Afeta. Só que como você está anestesiado, o negócio vai ter que gritar para te derrubar. Aí vem uma doença. É aí que a gente adoece, né? E é isso, se você não puder ouvir as oscilações da sua emocionalidade, se você não tem estofo, ou apoio, ou suporte, ou vínculo, ou confiança. A gente tem falado muito sobre isso para as organizações. Nós precisamos de um ambiente de confiança. E não é, segurança psicológica, não é para todo mundo ser feliz na empresa. Não é tão simples assim. Né? Óbvio que a gente não precisa ficar estragando a felicidade dos outros. Né? Eu costumo dizer, olha, se você for uma empresa que não estraga a felicidade dos outros, você já está bem, já está legal. Mas a ideia é, fundamentalmente, você permitir que a pessoa oscile, porque isso ajuda ela a fazer escolhas. É necessário que ela entristeça, que ela fique eufórica, que ela comemore, que ela conquiste. Porque ela começa a mapear emocionalmente, de forma muito mais próxima, esses eventos. E esse mapeamento emocional e a percepção dele, que eu não gosto do termo inteligência emocional, o Goleman já ficou bravo comigo, que eu já falei na cara dele sobre isso, que eu sou dessas. Ele traz um conceito de inteligência e, para a pessoa comum, fica parecendo que você tem que trazer consciência. Que você tem que operar na racionalidade da emoção, que você tem que trazer razão para a sua emocionalidade, porque o termo inteligência te chama para isso. Então eu falo muito em gerenciamento emocional, em gestão das emoções, como se as suas emoções fossem dados. É tão interessante porque hoje a gente sabe exatamente o valor do dado, desde o Big Data, né? Big Data, agora então vamos usar tecnologia de análise de dados, vamos buscar padrão, inteligência artificial, olha como nós estamos poderosos para os dados. E os seus dados internos? São dados. Você vai negligenciar. É dado. Né? Outro dia eu comentei com uma pessoa, falei, olha, quando eu me defronto com isso, que tem muito a ver com essa coisa do estupro, do feminicídio, são coisas que me afetam muito particularmente, que eu tenho um negócio, uma vida com mulheres fortes, que sofreram muito, né? Eu tenho um negócio que, eu quero que a minha avó, que a minha mãe, que a minha bisavó, que foram mulheres que foram aviltadas na sua natureza, muito, né? Pela condição da sociedade mesmo, não tem nem culpa ninguém isso. Mas é uma coisa que me afeta. E aí, me afeta, né? Então, na hora que eu ouço sobre isso, eu tenho náusea. Só que a pessoa, quando ela tem náusea, ela já imediatamente fala, eu tô doente. Não, meu amigo, você tá doente porque você tá vivendo num ambiente em que você não cabe. Seu corpo está te mandando uma mensagem. E é isso, tá gritando. Então, quando chega na náusea, é grito. Agora, é importante ouvir o sussurro da emoção. Porque é no sussurro da emoção que você consegue ainda ter algum grau de resiliência, algum grau de antifragilidade para agir. Caso contrário, você já está rendido. E se perguntar, esses porquês que você fez, assim, por que eu não consigo? Isso é o porquê mais importante de você responder. E aí buscar quais são os vetores de força da sua vida que estão te empurrando para fora daquele lugar que você quer. Então vamos lá. Vetor de força. Então, para quem está nos acompanhando, você sim está ouvindo Carla Tiepo aqui no Interioriza. Eu preciso fazer uma mudança na minha vida. Eu já sei que eu preciso, mas não estou conseguindo. O que está me faltando? Entender primeiro o que te mantém nesse lugar. Você tem vetores que te mantêm aí. Você está aí, você já escolheu estar aí. Você está aí. Isso foi uma escolha. Mas porque... Então, foi uma escolha porque nas circunstâncias em que você estava, você topou ficar. E tudo bem, não se culpe. Larga o chicotinho aí do lado, não precisa. Nas circunstâncias anteriores, você escolheu. Agora... Porque naquele momento, as forças que imperavam ali te levavam a isso. E continuam te levando, porque você continua nesse lugar. Certo? Então é assim, o seu comportamento é a resultante dos seus vetores de força. Isso que foi naquela aula de fisiquinha chata, de mecânica, sabe bem como é que funciona. Você tem de todas. Eu sei, vou te explicar rapidinho que você vai entender. Não tem a força do atrito, tem a aceleração, tem a resistência do ar, tem a força centrípeta, tem não sei o que lá, tudo que interfere no movimento de um carro. Tá. E você tem que calcular, nessas circunstâncias, qual é a velocidade de deslocamento, velocidade de direção de deslocamento do carro, certo? Então agora vamos fazer a transposição. A velocidade e a direção é você, operando no mundo. Em que velocidade, em que direção? Está indo com muita força, está indo para esse lado, essa é a sua resultante.
A tua resultante é fácil de você descobrir, porque é o que você está fazendo. Você não precisa elaborar muito, não. Tira uma fotografia, filma você Tá. naquela circunstância. Vê, você está tímido, está num canto, está falante, está explosivo, está se manifestando, está tomando decisão, está conseguindo, não tá... Filma. Tá, então, por que eu estou fazendo isso nesse lugar? Aí começa a decupar as forças que atuam. Bom, tem um atrito aqui. Aqui tem uma aceleração. Aqui, ó, estão me acelerando aqui, porque estão me dizendo que é essa a direção que eu preciso fazer para poder ter sucesso. Então, eu estou acelerando, eu preciso bater uma meta. Então, estou me acelerando aqui nessa meta. Depois, eu tenho a minha família em casa, que gera um vetor de força para mim. Que se opõe a muitas decisões que eu gostaria de tomar. Vários riscos que eu gostaria de tomar e que eu não posso tomar. Depois, eu tenho a força sei lá, da sociedade. Depois, eu tenho o conforto. Tá. Porque eu pego meu carro, eu moro aqui perto, eu venho aqui e tal. Por mais que eu apanhe, tem a sexta-feira. Tem o Thanks God It's Friday. Abre parênteses. A gente traduz, a gente não traduz nada, né? A gente fala call, eu vou mandar um invite. Aquela menina Luana Zuccolotto é um barato, né? Que ela tira um sarro disso maravilhoso. Só que Thanks God It's Friday, a gente fez questão de traduzir. Olha o tamanho do apreço que a gente tem com o sextou. E é assim, brasilidade pura. O e como se o problema fosse a semana, né? Como se o problema estivesse no trabalho que você executa, no que você faz, no que você executa Então eu vou semana. buscar um alívio emocional que me faz esse refresh, né? Eu consigo relaxar na sexta, no sábado, e domingo eu já começo a reclamar de novo, porque eu vou ter que ir para o sacrifício. E quando eu entendo como sacrifício, veja como é que está a tua emoção. Então, você percebe que às vezes é um carro que está acelerando e freando ao mesmo tempo? E aí, ok, você está no auge da sua angústia, que você está com excesso de peso? Bateu no auge? É aquele domingo que você comeu feito um louco? Que você comeu tudo, passou pela frente? O que vai acontecer no domingo à noite? Você vai deprimir com aquilo e você vai achar a solução. Você vai dizer, amanhã eu vou para academia. Eu não tem mais saída, amanhã eu vou na academia. Então, olha o tamanho da força que vai, porque ela, na verdade, é uma resposta àquela agonia da noite de domingo que te pressionou em todos os sentidos. Aí você consegue ir. Porque a resultante consegue te levar lá. Por quê? A culpa tá grande, a pressão tá grande. Aí você foi, beleza, foi. Conseguiu um dia, conseguiu dois. No terceiro, que você tá no tá pago, porque você não queria estar lá, lembra? Isso. Você tá no tá pago, você tá fazendo um sacrifício, você tá operando para resolver uma angústia que se criou. Tá. A angústia começa a diminuir, Isa. Porque você tá fazendo. A angústia começa a diminuir. A angústia começa a diminuir, a força começa a diminuir, porque você estava lá por causa da angústia. Então eu preciso ter raiva mesmo das coisas. Você precisa ter um desejo incomensurável de entregar para você mesmo o que você precisa para ficar bem. E isso tem uma autoestima e um auto-amor que é de um tamanho que às vezes a gente não consegue experimentar. Porque a gente tem que amar o outro, tem que agradar o outro, tem que agradar as pessoas, tem que agradar a sociedade. Então, a hora que você olhar para você e falar assim, eu quero me agradar. Eu quero fazer um negócio que é bom para mim. E eu estou fazendo isso porque é bom para mim. Já vai mudando a emoção. Aí isso não significa que você vai performar maravilhosamente bem. Por quê? Do nada aparece um vento novo, o chão fica esquisito, o carro perde aceleração, quebra o motor. Do nada. Porque acontecem coisas. Você é ferido numa necessidade sua, você tem imprevisto. Tal. E a chance que tem de você capotar num imprevisto é grande. E aí você vai fazer, sei lá, não foi quinta, sexta, sábado. Aí domingo você comeu um monte, mas não vai dar a mesma angústia. Porque você foi segunda, terça e quarta. E você sabe, já perdeu um quilinho. Então isso é disciplina? Consistência? Isso é tomar aquele conjunto de emoções como seus e lidar com elas sem venda nos olhos. Sendo corajoso para ver sua vulnerabilidade. Sendo corajoso para ver que hora que você escorrega. Tendo coragem de entender, nossa, eu não fui. Mas eu não fui por quê? Aonde que está a resultante disso aqui? Eu não fui, está resolvido. Eu não preciso pegar o chicote para me matar. Eu já não fui. Então agora, de posse dessa ideia que eu já não fui, vamos analisar? O que me impediu? Por que eu não estou indo nesse lugar? Por que eu não estou indo nessa academia? Tá cheio de gente com corpos maravilhosos desfilando nessa academia? Deixa eu te contar, vai ser difícil de se habitar esse ambiente, se você está gordinho. Então vai para um lugar que, entendeu? Que você cabe melhor, que
Porque você não vai ficar o tempo inteiro sendo aviltado. Porque às vezes a gente acha, por conta da força da disciplina ou é dessa força da racionalidade, que tem que encarar. Que tem que dar... Não força a sua amizade. Não força a amizade. Não força a amizade com você mesmo. Olha só. Vai para o ambiente que funciona. Vai para o ambiente que funciona. Outro dia, estava eu montando um quebra-cabeça com a Angelina. Ela Adoro. tem 4 anos. E aí eu já compro assim, um quebra-cabeça de 6 anos. Eu falo, filha, esse quebra-cabeça é para 6 anos, olha que demais. Esticando a corda. E aí eu vou fazendo com ela. Eu não tive esse hábito na minha infância. Então eu tô adorando, sabe, formar esse novo ser chamado Angelina. Mas aí vamos lá. Estamos lá no quebra-cabeça. E aí era do corpo humano. Mostrava o coração, a bexiga, aí eu falava, passa a comida por aqui e tal. E aí tem um momento do quebra-cabeça, não sei se você já montou um quebra-cabeça, Carla, que parece que falta peça. Parece. Você fala, não, pode olhar no chão que cai uma peça no chão. Caiu uma peça, não, tá faltando uma peça. Aí você vai virando a peça, e aí teve um momento em que a gente encaixou, mas deu uma apertadinha. Forçou. Escuta isso. Aí eu falei assim, Angelina, é esse aqui. Aí a gente vibra e tal. Quando a gente tá finalizando, eu falo, filha, lembra que a gente apertou isso aqui para caber? Não era. Olha só, do quebra-cabeça trago então essa reflexão. Se apertou, se encolheu para caber em qualquer lugar, não é. Você tá emocionalmente esticando a corda. Preciso. Então aguento e tento. Por quanto tempo também, né? Porque você negocia. Você negocia, entendeu? Tá. Então, eu quero muito esse projeto, eu quero muito estar com essas pessoas, eu quero muito avançar nisso aqui. Ok. Então eu vou negociar como? Criando outros ambientes emocionais favoráveis, andando em outros lugares que me fazem bem, para eu poder ter um lastro nessa conta. Uma vez você me ensinou, cria novos caminhos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, como é que eu crio novos caminhos neurais para fazer mais vezes aquilo que eu já sei que eu preciso fazer? Massa, isso é muito interessante. Primeira coisa, é deixar muito claro qual é o resultado daquela história. O tal do tá pago é complicado porque eu abro mão de analisar o resultado. Né? Eu não curto o resultado, eu não namoro com o resultado. E olha que coisa interessante, é o resultado que reforça a via neural. Comemore. Comemora, valoriza, entende, justifica por que você fez do jeito que você fez, entende o erro, namora com aquilo, vive a emocionalidade daquilo, deixa a emoção vir. Porque sem emoção você não vai marcar o circuito é marcado pela emoção. A emoção tem esse papel. A emoção produz a memória praticamente. Uma das áreas mais importantes do sistema de memória, do sistema mnemônico, é o hipocampo. O hipocampo é tão fundamental para a memória, Isa, que um dos casos mais emblemáticos da neurociência é o caso do Henri Molaison, que é um menino que tinha uma epilepsia super severa por um acidente com traumatismo crânioencefálico, e o médico dele resolveu usar uma técnica que estava sendo desenvolvida naqueles tempos e retirar completamente os 2 hipocampos do Henri Molaison quando ele tinha 20 anos de idade. Isso na década de 50, 1950. Agora a gente precisa dizer de qual século, né? 1950. E aí, o que aconteceu com o Henri Molaison? Ele nunca mais aprendeu nada, depois que foram retirados os hipocampos. E não aprendeu assim. O que você almoçou agora? Ele se olhava no espelho, se via envelhecendo, e depois ele esquecia. Ele não retinha mais nada. E o que é o hipocampo? O centro do sistema emocional. Então, as memórias existem, são como são e são validadas porque tem marcações emocionais, para o bem e para o mal. Por isso que o Alzheimer é o esquecimento, né? E aí a pessoa, ela precisa viver alguma situação com uma música, ela precisa com algum conseguir ambiente, recuperar algum traço daquela memória para poder reativar o circuito. Mas o maior problema que a gente nota facilmente nos casos de Alzheimer, porque ele começa com a degeneração do hipocampo, tem a ver com memória espacial, que é uma memória que precisa ser atualizada o tempo todo. Né? Agora eu estou aqui no seu escritório. Como é que eu vou embora para minha casa? Eu tenho que saber onde eu estou, né? E essa memória é atualizável. Eu preciso atualizá-la agora. Não dá para eu usar a memória do passado, né? Então isso, e as memórias mais de curto prazo. Tipo, onde eu pus a chave, são essas que a gente começa, e aí vai chegar no cúmulo de um paciente com Alzheimer olhar a neta e achar que é a filha, porque ele na verdade está vivendo num tempo emocional outro, né? Porque toda a memória recente foi eliminada. Mas vamos voltar, o hipocampo é o centro do sistema emocional praticamente, o hipocampo e a amígdala, complexo amidaloide, ambos são sistemas de memória.
Então, se você me perguntar assim, Carla, qual é o papel da emoção? Aí, óbvio que muita gente vai jogar a pedra na professora, porque eu vou simplificar uma coisa que as pessoas costumam considerar muito abstrata, mas, fundamentalmente, no processo evolutivo, o sistema emocional veio para marcar circunstâncias do passado que precisam ser lembradas no presente, pelo menos. No presente, pelo menos. Né? Então, eu brinco que a briga dos roedores, né, que são os primeiros mamíferos, com os répteis, cobras e lagartos, são predadores, né? Cobras e lagartos predam ratos, certo? Sim. Essa briga, o rato só consegue ganhar porque ele pode antecipar a presença da cobra e do lagarto. Porque em velocidade a cobra e o lagarto ganham dele. Eles são mais rápidos. São répteis, né? Rápidos. Agora, o mamífero consegue fugir se ele conseguir começar a fugir antes. E como é que ele faz isso? Com o olfato. Só a gente tem esse olfato elaborado. Olfativa. E a memória olfativa é a primeira memória que aparece na evolução. É lindo de morrer isso. É lindo de morrer isso. Olha, se a gente já não tivesse a 35 minutos do início do programa, eu entraria agora na memória olfativa, mas... Eu vou te contar um caso só sobre o olfato. Conta. Olha que coisa interessante. Bom O demais. olfato é o único sentido que te fala sobre uma coisa que não está aqui no presente. Pode ter acontecido, pode ter passado aqui. Imagina que você conhece uma pessoa que usa um perfume muito gostoso, ela veio aqui hoje, você entra na sala e fala, fulana veio aqui. Não está acontecendo, ela não está aqui, só que você consegue resgatar isso pelo olfato. Então, olha o salto evolutivo que o olfato foi para os mamíferos. E aí a gente conseguiu brincar de ocupar a Terra, né? E nós, que não temos tanto olfato, temos muita visão, conseguimos substituir isso por uma visão muito aprimorada, mas que também gera memórias muito interessantes. Isso é lindo. A gente pode falar umas 4 horas sobre esse tema. Ótimo, vamos começar agora. Ou seja, então a gente precisa de emoção para formar memória. Precisa. Se eu estou sobrevivendo no piloto automático, eu não estou me afetando. Eu estou me afetando, mas eu tô repetindo o padrão. Eu não estou querendo mudar o padrão. Eu estou com medo de mudar o padrão. Eu chamo isso de zona de segurança. Tem gente que chama de zona de conforto. Isso para mim é uma zona de segurança. É onde eu fico repetindo comportamentos que eu já sei qual é o resultado. Que é aquele provérbio que eu tenho a raiva dele com todas as minhas forças, que é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. É o inferno conhecido do que o paraíso desconhecido. Exatamente. Então eu repito o padrão, porque melhor do jeito que está, que eu sei como é que é, do que eu me arriscar para uma coisa que eu não sei como é que vai ser. Senhoras que e é a senhores, fonte da ansiedade, né? isso é péssimo. Isso é péssimo. Repete, Carla. Melhor, Repete, por favor. Melhor a gente ficar quietinho aqui, no que eu conheço, que pode ser uma porcaria, do que eu me aventurar para um risco que eu desconheço. Especialmente quanto mais... Tem um elemento aqui interessante que é do nosso tempo, né? Que é o aumento da incerteza. Isso que a gente fala, mundo VUCA, depois mundo BANI, etc e tal, que tem ansiedade do não conhecido e tal, as pessoas acham que não afeta muita coisa. Mas como o nosso cérebro é uma máquina de predição, e a gente está o tempo inteiro tentando adivinhar o que vai acontecer, e aí a ansiedade vem graçando, né? Subindo em índices alarmantes. Por quê? Porque eu não consigo prever. Então a minha expectativa é sobre qual elemento vai aparecer que vai me ajudar a prever. O que vai acontecer que eu vou saber se vai dar bom ou se vai dar ruim? Aí a gente entraria na dopamina. A dopamina é um preditor. É um marcador de predição. Que a gente está buscando umas dopamina bem baratinhas, assim, ó, com o dedinho nervoso, e só se contamina. Para se acomodar, percebe? O quanto isso é menos arriscado. Porque o que pode acontecer com você rodando a sua timeline infinita? Isso é anestésico. Total! Isso é uma das maiores drogas anestésicas, sei lá como é que a gente chamaria isso. E o que aconteceu aí, gente? O pessoal conseguiu hackear o cérebro humano de um jeito e botar tudo aí nesse quadradinho maluco que resolveu toda a nossa vida. A gente agora tem uma dependência física desse aparelho, né? E por que é isso? Porque a gente consegue resolver as nossas ansiedades com ele, ou pelo menos acredita que resolve, né? Carla, eu tenho uma questão aqui para trazer com você antes de você ir embora, em respeito ao nosso tempo, ao seu tempo. Se quem faz a IA são os seres humanos, eu tenho ouvido muitas pessoas falando sobre os vieses da IA. Quando o Thiago, meu marido, começou a usar o ChatGPT e ele dava umas aperfeiçoadas nos textos dele, eu falava, nossa, que legal. Aí eu comecei a testar, eu achava muito estranho, porque qualquer bobagem que eu escrevia, o chat me dizia, excelente texto, não sei o quê. Aí aquilo me incomodou, porque eu falei, tem uma coisa errada aqui. Bom,
Então, roda a fita, isso foi meses atrás, meses atrás. E aí eu tô com uma pergunta aqui que só você vai poder me ajudar agora. Se a IA nasce dos inputs humanos e os humanos estão ansiosos e adoecidos, a IA já está nascendo doente? Ela vai buscar os nossos padrões, né? Então, só que ela também é feita como um produto. As pessoas não podem acreditar que a IA é uma tecnologia sem intencionalidade. Porque a intencionalidade já foi posta na forma como ela foi construída. Ela foi feita para te bajular. Você perguntar para ela, essa minha casa aqui fica boa azul, ela vai falar, linda escolha. Mas se eu colocar mostarda, aí mostarda vai ficar incrível. Então ela não te ajuda a decidir. Porque ela nunca vai dizer para você assim, nossa, que gosto ridículo, mostarda numa casa. Que absurdo esse estilo dessa casa. Que seria sua amiga. Você liga para sua amiga e fala, amiga, eu tô pensando em pôr mostarda na casa. Ela fala, pelo amor de Deus, Isa. Coisa ridícula pintar a casa de mostarda. Você vai ficar brava com a sua amiga. E a gente vai ficando brava com as pessoas que discordam da gente. Então a IA foi feita para não discordar. Foi feita para bajular. Ela tem esse objetivo. Você deve se lembrar de um filme que foi traduzido para ela, aqui, que é o Her. Mas como é que aquele filme acontece? Qual que é a base daquele filme? Ela bajula ele. E ele se apaixona por ela porque ela bajula ele. E para quem não sabe, esse é um filme com aquele ator Joaquin Phoenix, né? Sim. Espetacular. Em um momento em que nós não tínhamos esse telefoninho na mão o tempo inteiro com a internet, ou seja, e lá, né, já foi mostrado uma situação em que um ser humano, ele evita as relações humanas para só se relacionar com a namorada. E ele fica bem chateado na hora que ele descobre que ela tem mais uns 4.000. Ele fica possesso, né? Como assim você está se relacionando também com outras pessoas? Me disseram que no SXSW desse ano foi falado bastante sobre isso. O quanto as pessoas estão deixando de se relacionar fisicamente para só se relacionar com a IA, porque aqui você não tem ninguém que discorda de você, que te coloca na parede, que te faz perguntas que você não quer responder. E que não te força a se melhorar. Porque qualquer relação, especialmente as amorosas, mas qualquer relação, mãe com filho, filho com mãe, né? Você está curtindo seus filhos agora? Você vê quanto eles te pressionam para você ser melhor. Porque do nada, né? Eles te colocam numa situação e falam, nossa, mas isso aqui não é legal. Então as relações humanas nos ajudam a crescer. E de verdade, a gente é muito social por causa disso. Porque a gente precisa da vida social para poder dar conta da complexidade da vida humana, da sociedade, da cultura, dos modelos de comportamento. Então, se relacionar é uma coisa fundamental para que a gente cresça e evolua. Só que dói. E aí a gente começou, e não é um fenômeno que está restrito a essas coisas mais complexas, né? Porque eu comecei a ver isso na escola. A gente tem um problemaço hoje na educação, porque os pais querem que a escola passe pano para os filhos. Ao invés de forçar, ao invés de esticar a corda, ao invés de deixar eles gerenciarem os conflitos deles. Os pais querem que a escola transforme a vida numa vida suave. Caminho suave voltou. Só que não é na forma de uma cartilha, agora é na forma da vivência socioemocional. Então os pais querem resolver os conflitos das crianças, o conflito bobo das crianças pelo WhatsApp da escola. Hoje de noite eu vou fazer uma palestra para uma comunidade escolar e uma das coisas que eu vou comentar é justamente isso. Gente, deixa o conflito. Deixa eles viverem o conflito, deles sentir um pouquinho de dor. Faz um escândalo porque se discute a morte. São famílias que o peixinho dourado do aquário morre e a criança está na escola, o pai corre na loja de peixe para botar outro igual no lugar. Ao invés de, olha, peixes morrem. A vida acaba. É ciclo. E a gente convive com isso. E é melhor lidar com a morte do peixe antes de ter que lidar com a morte do avô, sabe como é que é? Mas não. Nem isso, nem aquilo. Então é sem sofrimento, é sem dor. E aí fica se achando estranho que eles buscam o eterno prazer, que eles não querem o tédio, não querem o ócio, não querem a dor. Reclamam disso tudo. Porque a gente está passando pano. Não fala assim, as novas gerações não querem trabalhar, são neném, etc e tal. Aí eu brinco, respondo o seguinte, olha só, então teve um complô no berçário, né? Eles se reuniram todos no berçário e disseram, nós não queremos viver nesse mundo. A gente que botou o mundo para eles viverem. Exato. A responsabilidade é nossa. Exato. Eles só estão reagindo. Estou com você. E aí, um minuto. Você falou aqui várias vezes uma palavra que
está associado agora ao tema mais revolucionário das últimas décadas no ambiente de trabalho. Eu estou assim o tempo inteiro falando para as pessoas, me belisca porque eu não estou sonhando, me belisca porque eu não estou sonhando, que é a inclusão dos riscos psicossociais nos riscos ocupacionais. Atenção, gerenciamento de risco psicossocial vai muito além de NR1. A NR1, a norma regulamentadora mãe da década de 70, quando o Brasil foi eleito campeão mundial de acidentes de trabalho, é para reorganizar o ambiente de trabalho, não é para punir ninguém. Mas vamos lá. Você falou o gerenciamento emocional. E o que a NR1 atualizada, então, está propondo é um gerenciamento de risco psicossocial. Se existe, eu preciso reconhecer que existe para minimizar os danos. Qual é a parte que os CEOs, os empresários ainda não entenderam que a NR1 é oportunidade para eliminar risco, para eliminar custo? Na verdade, essa história deles não terem entendido começa com a história da segurança psicológica. Porque entenderam lá atrás, em algum momento, que o que a gente estava propondo era uma humanização para acomodar os mimimis. Entendeu? Tipo, não tinha nada que ver com uma necessidade do ambiente corporativo. Tinha que ver com uma espécie de um ativismo social. Né? De, então o ambiente de trabalho agora tem que ser um ambiente saudável, porque a sociedade agora é fluff e a gente agora é ativista e tal. E aí eles recebem dessa forma. Vai se polarizando um discurso como se esse discurso fosse um discurso de esquerda, que é uma bobagem. Porque o discurso da esquerda gostaria que o ambiente corporativo implodisse, não que ele se arrumasse. Né? Vamos tentar colocar a César o que é de César. Então, obviamente, se alguém está tentando melhorar o ambiente de trabalho, esse alguém é um capitalista de direita que quer lucro e quer que as coisas funcionem, porque senão não teria organizações, não teriam empresas. Então vamos começar daí. Não existe lado político, tá, gente? Alô? Não é por uma questão política, é por uma questão de você se posicionar. Pronto. E dizer, isto aqui está atendendo ao interesse claro que é do ambiente corporativo funcionar. Pronto. Funcionou? Por quê? Porque eles estão sentindo o turnover. Eles estão sentindo a quebra de produtividade. Só que eles não querem atribuir esses valores a questão emocional. Porque eles próprios não entendem a emoção como eu te trouxe. Eles entendem a emoção como um artefato humano, como uma bobagem, uma coisa paralela. Então, aí eu acho que a gente tem uma contribuição muito grande, eu venho batendo nessa tecla fortemente, que é trazer a consciência do que realmente emoção significa, Exato. O que realmente vida mental significa, o que vida social significa, para que você transforme o ambiente corporativo num ambiente produtivo, não porque a gente é bonzinho, mas porque todo mundo precisa dessa produtividade. Todo mundo precisa dessa performance. Eu não quero ter que morrer para entregar meta. Eu quero entregar meta de boa. Pronto. Desde 2020, né, eu venho com a produtividade sustentável e em 2023, antes da atualização da NR1, eu criei os EPIs da saúde mental. Eu lembro, foi a coisa mais maravilhosa que você fez. Acho que depois do Antônio e da Angelina é a coisa que eu mais me orgulho, porque eu me inconformei com uma notícia em 2023 e falei, mas então, se a gente já sabe disso, como é que a gente faz para prevenir isso? Não existe, então vamos criar. Só que isso não é para mim, isso é para você, isso é para você, isso é para o mundo. Isso é para a gente minimizar os riscos que podem existir. Mas vamos lá. NR1 é para organizar o ambiente de trabalho. Eu preciso levar essa educação emocional para os líderes. Você faz esse trabalho brilhantemente. Todo santo dia. É conselheira, inclusive, de uma das principais empresas de seguros do Brasil. Para quem está nos assistindo, tem muita gente de várias áreas, não só de recursos humanos, porque NR1 não é para RH, tá, gente? NR1 é de todos, então não é assunto do RH. O que está faltando a gente dizer, então, Carla? Primeiro, a gente tem que deixar os líderes mais saudáveis. Eles são os que mais estão apertados na cadeia. Especialmente a média liderança, que é aquela que realmente produz o ambiente de trabalho. Porque uma coisa é você estar lá em cima no conselho, você está criando estratégia. Depois você tem os executivos do C-Level, os diretores, eles estão permitindo que essa estratégia desdobre em táticas. Mas quem está lá na tática, fazendo as coisas acontecer na operação, ela está tendo que lidar com a pressão que vem de cima e com a pressão que tem de baixo. Então, esse cara, a média gestão, está muito sobrecarregada. Tá bom. Nós precisamos dar instrumentos emocionais, recursos, desenvolvimento de diálogo, comunicação, aspectos de uma liderança que não é só humanizada, é uma liderança potente, porque ele próprio reconhece sua vulnerabilidade e usa essa vulnerabilidade em favor do sistema. Oferece essa vulnerabilidade como processo de aprendizado. Mas para isso eu não posso ter um chicotinho atrás da porta.
Eu preciso permitir que as pessoas existam como pessoas. E essa é a grande revolução do ambiente corporativo nesse momento. Não são máquinas, não são carimbadores. E que legal que a IA vem vindo, porque vários desses processos que robotizavam o ser humano vão ser eliminados. E a gente vai poder ser humano no trabalho, que é muito potente. Volta de alguma forma para aquele marceneiro que derruba a madeira, constrói o móvel, uma coisa artesanal. Porque já não é mais o mecanicismo da escala. Quem vai escalar é a IA, olha que maravilha, deixa ela escalar. A gente vai para o artesanal, para o todo dia, para a manufatura das relações humanas. E o SXSW falou só sobre isso. Só sobre isso. O principal evento de tecnologia, cultura e tendência só falou sobre vínculo e convivência humana. Né? Para mim é ecoar meu discurso. Eu agora estou assim, na crista da onda, amiga. Porque eu estou falando há 10 anos sobre isso. A minha pós-graduação na Santa Casa tem um título que é Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações. Mas quando foi que eu fundei essa pós-graduação? Em 2014. Eu estou há mais de 10 anos falando sobre sustentabilidade humana dentro das organizações, porque essa ferida já está aberta faz tempo, não é de agora. Mas agora, olha que legal, nós temos um consenso de como a gente pode agir e temos para quem entregar a tarefa chata. A IA vai fazer a tarefa chata. E a gente vai poder produzir como seres humanos numa outra qualidade. E é aí que eu acho que tem a saída do ambiente corporativo. Fora a oportunidade que a gente está tendo agora de quem quer ser artista vai ser artista. Olha que delícia. Quem quer ser musicista vai tocar seu instrumento musical. Quem quer ser artista de circo vai voltar para o circo. Porque vai ter espaço e a gente vai vender entretenimento fora do celular. E é isso que as pessoas vão começar a buscar. Então a tendência é sim. Tudo que é tarefa chata, até médico, advogado, vai ser IA. Porque isso é chato, é repetitivo, Análise é o cotidiano. Demorada, Custa caro. É o tempo. E aí vamos deixar o ser humano curtir. Olha que barato, que oportunidade que a gente está tendo. Só que aí vem a mais-valia, né? É a mais-valia que é o quê? O máximo de lucro. Sempre o máximo da concentração. E a gente querendo distribuir pelo menos o recurso de estar vivo, de estar existindo, né? De estar vivendo com qualidade. Então é um jogo de puxar de novo, de puxar a corda para os dois lados. E entender quem é que está de fato do nosso lado, né? Quem é que está de fato construindo coisas para o ser humano. E não coisas para acumular mais riqueza na mão de poucos e não permitir que a gente viva com qualidade. Essa é a minha luta, Isa. Essa é a minha briga. É a nossa. Tamo Senhoras e junto. senhores... Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Esta plateia nunca ouviu uma aula como essa. Parabéns. Obrigada. Obrigada, amor. Carla, bom, o nosso tempo acaba aqui, mas quem quiser continuar contigo, @Carla Tipo. Carla Tipo no Instagram, no LinkedIn. Tem o Nada Trivial no YouTube, cheio de conteúdo muito lá. legal. Uma farra. E tô em tudo quanto é lugar. Seguimos juntas. Parabéns por todo Obrigada, o trabalho, amor. por todo o conhecimento que você transborda e que bom poder dividir esse tempo com você. Obrigada. Ótimo poder dividir Seguimos esse tempo com juntas. você. E você que esteve conosco até aqui, obrigada pelo seu tempo e confiança. Compartilhe com quem você quer bem e a gente se vê no próximo Interioriza. Até mais.